Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, hoje a Igreja no mundo inteiro se reveste de uma sobriedade cheia de esperança. Nós celebramos a comemoração de todos os fiéis defuntos, não como quem se perde em saudade, mas como quem se deixa iluminar pelo mistério de Cristo, morto e ressuscitado. A liturgia de hoje nos conduz a olhar de frente o mistério da morte, não com medo, mas com fé, não com desespero, mas com confiança. A morte, caríssimos irmãos e irmãs, é o grande silêncio da existência humana. É o limite que nenhum de nós pode evitar. É o mistério diante do qual caem por terra todas as pretensões do homem, sobretudo aquelas pretensões de dominar tudo, de querer tudo sob o nosso controle. E, no entanto, é precisamente neste ponto onde termina a força humana que se revela o grandioso poder de Deus. A primeira leitura que ouvimos do livro de Jó nos colocava diante de um homem que sofreu tudo. Nós sabemos que Jó havia perdido todos os seus bens, perdido seus filhos, sua saúde, perdeu até mesmo a compreensão dos amigos. Mas é no meio da dor, no meio do maior dos sofrimentos, que ele pronuncia uma das confissões de fé mais extraordinárias de toda a Sagrada Escritura. Jó diz: Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que por fim ele se levantará sobre o pó, e depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne eu verei a Deus. Na minha carne verei a Deus. Vejam que Jó não fala da imortalidade da alma como um conceito filosófico, mas ele fala da esperança de ver a Deus, ele fala da esperança de uma redenção que toca a nossa carne. Sem saber, ele antecipa o mistério da ressurreição. Vejam, queridos irmãos e irmãs, que o sofrimento não destrói Jó, mas purifica a sua fé. Ele pode fazer suas escolhas mais essenciais, e a sua escolha é sempre pela esperança no Deus que havia sustentado a ele até aquele momento. Jó nos ensina que o fiel não escapa da morte, mas a atravessa,
com o olhar voltado sempre para o Redentor vivo. Já o salmo que cantávamos prolongava este clamor. Nós cantamos: eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. O salmista, assim, não nos fala de um céu distante, mas fala de uma presença viva de Deus que não se interrompe com a morte. Para o fiel, a bondade do Senhor é mais forte que o túmulo. Depois, na segunda leitura, São Paulo nos fazia penetrar no coração da fé cristã. Ele dizia aos coríntios: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Cristo não foi simplesmente um homem piedoso que venceu a morte por mérito próprio. Foi Deus que assumiu a nossa morte para destruí-la por dentro. E Paulo usava a imagem das primícias. O primeiro feixe de trigo colhido e oferecido a Deus era o sinal de toda a colheita que viria. E assim Cristo é o primeiro a ressuscitar de entre os mortos, o primeiro a sair do túmulo, mas a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. O que aconteceu com ele, agora acontecerá com todos aqueles que lhes forem fiéis. Então, São Paulo descrevia o fim último. Dizia ele: depois virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Esta é a meta da última existência, que tudo retorne ao Pai, que toda criatura seja envolvida na comunhão de Deus. A morte, portanto, não é o fim, mas a passagem para a plenitude da vida, quando o Filho conduzirá cada um de nós à casa do Pai. E é o próprio Jesus, no Evangelho, quem nos abre esta verdade com palavras de ternura e autoridade. Nós encontramos hoje o Senhor diante do túmulo de Lázaro. Já fazia 3 dias que Lázaro havia morrido. Marta, tomada pelo luto, diz a nosso Senhor: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. É o grito então de tantos corações que experimentam a dor da perda. Certamente todos nós, ou a grande maioria de nós, já sentimos esta dor. Senhor, se o Senhor tivesse feito alguma coisa, tudo seria diferente. E então Jesus responde com uma revelação que muda toda a história humana: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, ainda que morra, viverá. Aqui está então o centro da nossa fé cristã. A vida não é um bem nosso, mas a vida é de algum modo uma pessoa que vai nos possuindo, Cristo. A morte, desde que ele passou por ela, já não é um beco sem saída, mas é uma porta aberta. Em Cristo, a morte perdeu todo o seu veneno, a morte perdeu a última palavra. Não é mais a morte que domina, mas é Cristo que a venceu. Quando Jesus chorava diante do túmulo de Lázaro, ele não chorava por desespero, mas por amor. Jesus se comovia porque, ao olhar aquele túmulo, ele via os túmulos de toda a humanidade. Ele via o peso da morte sobre nós. Mas também, ao proclamar: eu sou a ressurreição, nosso Senhor anuncia o poder de uma vida que nenhum túmulo poderá conter. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta comemoração de todos os fiéis defuntos, a Igreja não faz um elogio aos mortos, nem mesmo uma homenagem sentimental apenas. O que nós estamos a celebrar é o mistério pascal de nosso Senhor. Cristo, plenamente obediente ao Pai, que passando pela morte, ressuscita. Celebramos, portanto, a passagem da morte para a vida em Cristo. A morte, nós sabemos, ela vai na contramão de todas as nossas esperanças. Ela é consequência do pecado, é ferida no coração da humanidade. Mas Deus não nos deixou prisioneiros dela. Em Cristo, a morte foi vencida pelo amor. Como disse São Francisco de Assis: louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte corporal, da qual homem algum pode escapar. A morte unida a Cristo, então deixa de ser inimiga e se torna irmã, porque nos conduz ao encontro com o amado. Por isso, rezar pelos mortos
não é apenas lembrar do passado, mas é também um ato de fé no futuro. É professar que o amor é mais forte que a morte. E quando nós oferecemos a Eucaristia pelos falecidos, não fazemos como um simples gesto de consolo, mas nos unimos ao sacrifício de Cristo que morreu e ressuscitou para que todos tenham vida e vida em abundância. Cada vez que o sacerdote eleva o cálice, eleva a patena, o céu e a terra se tocam. E aqueles que partiram, de algum modo, estão misticamente presentes, unidos a nós na comunhão dos santos. A liturgia de hoje é, portanto, um ato de comunhão. Nós, Igreja militante, rezamos pela Igreja padecente, para que eles possam tão logo fazer parte da Igreja triunfante. Mas há algo mais profundo a meditar. Celebrar a morte é também reaprender a viver. Quem crê na ressurreição vive já agora de maneira diferente. Não se apega tanto às coisas, não teme o tempo, não absolutiza o sucesso. O cristão aprende a viver o hoje como quem se prepara para o eterno. A fé na vida eterna vai purificando as escolhas que nós fazemos no hoje da nossa história. Faz-nos amar com mais liberdade, perdoar com mais rapidez, servir com mais generosidade. A morte, quando contemplada à luz de Cristo, deixa de ser apenas o fim da existência e se torna a entrega total nas mãos do Pai. Por isso, o verdadeiro cristão é aquele que aprende com Cristo a dizer com confiança, em cada instante de sua história e no último instante, no instante derradeiro: em tuas mãos, ó Pai, eu entrego o meu espírito. Queridos irmãos e irmãs, nesta nossa Eucaristia queremos renovar essa fé que vence a morte. Queremos dizer com Jó: eu sei que o meu Redentor está vivo. Queremos repetir com o salmista: eu sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Queremos proclamar com Paulo: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. E queremos ouvir, de novo e sempre, a voz do Senhor que nos garante: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que esta fé, portanto, ilumine nossa vida, ilumine o modo como nos relacionamos com a morte, transforme a nossa saudade dos entes queridos em esperança e nos prepare desde já para o encontro definitivo com o Pai, quando Deus será tudo em todos. E agora, ao nos aproximarmos deste altar, façamos a memória de Cristo morto e ressuscitado. Na Eucaristia, o Senhor nos antecipa o banquete da vida eterna. Aqui, neste altar, pão e vinho se tornam corpo e sangue daquele que venceu a morte. Ao comungar, logo mais, cada um de nós possa dizer: a vida eterna já começou em mim. A vida eterna começou e haverá de se transbordar para todos sempre. Que assim seja. Amém.